Beleza. Bom, então hoje vai ser a aula sobre grafos. Acho que tem alguém com o mic aberto aí. Dá uma olhada aí, se tiver. Opa, desculpa. Beleza. Beleza, então vamos lá. O que é grafo, né? Então, então esse aqui vai ser o cronograma, né? Primeiro eu vou falar o que é um grafo, vou dar alguns exemplos, a gente vai ver os conceitos básicos, vamos ver um pouco sobre árvores também, que são grafos. A gente vai ver estruturas de dados para você fazer grafos com código, e alguns problemas e meio que as aplicações de grafos nesses problemas. Então, beleza. Até aqui, a gente viu muitas estruturas que têm alguma relação de ordem, né? Muitas delas são lineares, então, tipo, aqui tem um array, e a gente tem os índices do array, e a ordem entre eles é meio que da esquerda para direita, né? A stack, ela meio que tem uma relação de ordem entre os elementos, que é a relação de que o primeiro a entrar é o último a sair, né? Então, se você coloca vários elementos, o último que saiu é o último que entrou é o primeiro a sair. E a fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, elas têm uma relação de ordem definidas por esses critérios. Agora, os grafos, a gente vai ver que eles são estruturas que eles meio que não têm ordem, mas eles têm relações de pares, né? Então, aqui tem meio que uma forma muito genérica do que é um grafo, então é óbvio que eu vou dar exemplos mais específicos, mas ele vai ter uma carinha assim, né? Algo que parece tipo uma rede. Então aqui tem um exemplo de um grafo do Heroverso aqui, então tem uma rede social aqui. Deixa eu só para o Mits aqui para eu poder ver o chat. É dúvida. Eita, calma. Beleza. Então, a gente pode imaginar que isso aqui é tipo uma rede social de amizades, então a gente tem cada um dos heroes é uma pessoa e eles estão conectados se eles são amigos. E as amizades são bidirecionais, né? Então, se o hero é amigo do hero investidor, o hero investidor é amigo do hero também. E podem ter pessoas que simplesmente não têm amigos, tipo o hero triggered. Beleza. Outro exemplo aqui é um mapa. Se eu não me engano é Alemanha isso aqui. E aí a gente pode imaginar que cada pontinho aqui é uma capital. E elas são conectadas por ferrovias ou algo do tipo. Estradas, não sei. E também a grade curricular é um exemplo bom também. Aqui é a grade do BCC, eu peguei do Guia do Bicho, fonte. E a gente tem que as relações entre os pares, né, os objetos, as relações são de requisitos. Então você precisa ter feito cálculo 1 para fazer cálculo 2, precisa ter feito cálculo 1 para fazer cálculo numérico, esse tipo de coisa. Então, aqui dá para ver um pouco essa relação par a par. E nesse caso, meio que existe uma direção, né? Então, você precisa ter feito o que vem antes para fazer o que vem depois, mas não o contrário, né? Você fez cálculo numérico, com certeza você fez cálculo 1, né? Então aqui tem uma direção, enquanto talvez o mapa ou a rede social não tenham, né? Então a gente vai ver melhor esses conceitos. Então, basicamente, os conceitos básicos vão ser, a gente vai ter alguns nós, ou vértices, que vão ser os nossos objetos. E a gente vai ter arestas, que são as conexões entre eles. Então o grafo ele vai ser uma estrutura de modelagem, né? Então, você vê que eu dei alguns exemplos totalmente diferentes, mas todos vão poder ser representados por uma estrutura simples assim, de nós e arestas. A ordem do grafo vai ser o número dos vértices que ele tem, então esse grafo aqui tem 4 nós, a ordem dele é 4. E ele é direcionado, por quê? Porque as arestas têm uma direção explícita, então, no caso o 2 só vai para o 3, o 3 não vai para o 2. No caso do grafo de requisitos, é um grafo direcionado. E a gente vai usar essa palavra adjacência para dizer quando os nós têm uma conexão entre eles. Então, o 1 e o 2 são adjacentes, mas o 1 e o 3 não são, por exemplo. E esse grafo não é ponderado. Então, o que significa ser ponderado? A gente poderia colocar valores nas arestas também, além dos valores. Aqui eu tenho meio que índices para os nós, né? Mas as arestas poderiam ter pesos. Então, a gente poderia ver, por exemplo, no mapa, isso poderia ser, por exemplo, a distância das capitais, né? Então, meio que uma aresta sem nenhuma informação nela fica meio que
fica uma informação parcial, né, porque a gente quer saber qual é a distância também. Beleza. Então, um próximo conceito aqui que a gente vai ver é o conceito de caminho. Se alguém tiver qualquer dúvida, mande no chat. Eu vou Esse começo vai ser mais conceitual mesmo, vou passar um monte de conceitos e depois a gente vai ver os problemas. Então, nesse grafo aqui, veja que agora eu usei letras para dar nomes para os nós, e as arestas são bidirecionais, né? Elas não têm setinha nos cantos, então quer dizer que elas vão de um lado para o outro, não tem uma direção. Um caminho é só uma sequência de nós ligados por aresta. Então, por exemplo, aqui, A, B, E, D é um caminho, ou A, D, E, B, todos esses são caminhos, é só uma sequência de nós. Agora, A, B, C não é um caminho porque não tem aresta entre B e C, por exemplo. Então você tem que sempre meio que partir de um nó e você pode ir caminhando pelas arestas e essa sequência é o caminho. Tem o conceito de ciclos, que é um caminho que começa e termina no mesmo nó. Por exemplo, se eu tô no A, eu vou pro B, pro D e pro A, eu andei num ciclo aqui, eu parti do A e voltei pro próprio A. Eu tô indo bem rápido, então tirem dúvidas qualquer coisa. Tem o conceito de grafo conexo também, que geralmente é um conceito que ele é mais utilizado para grafos direcionais, mas ele pode ser utilizado para grafo bidirecional também, mas geralmente é para grafo direcional. E ele é só um grafo em que, se você tiver em qualquer nó, você consegue chegar em qualquer outro. Então, por exemplo, esse grafo é um grafo conexo porque se eu partir do A, eu chego em qualquer outro, né? O B, o C ou o D. Do B é a mesma coisa. Ele é basicamente um ciclo, né? Se você tiver em qualquer nó, você consegue dar uma volta e ir para qualquer outro. Ué, mas, desculpa, do Aí. nó D você consegue chegar em qualquer outro? Nossa, é verdade. Não é conexo. Faltou uma aresta aqui para ir pro B, eu acho que eu esqueci de desenhar. Tem razão. É, imagina que tem uma aresta do D pro B aqui. Boa. Então, vou corrigir slides depois. E aqui tem um conceito de componente conexa. A componente conexa. Então, às vezes os grafos não são conexos. Então, como esse aqui não é conexo. Mas você consegue dividir eles em pedaços que são conexos. Então, por exemplo, aqui, nesse grafo, você chega em F ou G, você fica preso aqui, né? Então você não consegue sair, porque não tem nenhuma aresta que sai dessa componente. Então, por isso que esse grafo como um todo ele não é conexo. Porque se você chega. Você está partindo de F ou de G, você não chega em mais ninguém, além de F ou G. Mas essas componentes aqui são conexas, porque o subconjunto ABE, você partindo de qualquer um deles, você chega em qualquer outro. E o mesmo vale para esse CDH e o FG. Então, você poderia pensar nesses recortes azul, acho que é tipo azul, né? Meio cinza, como nós, meio que coletivos. Então, imagina que isso é um nó grande. E isso é um grafo derivado, digamos assim. Você deriva a partir de um grafo maior, você cria componentes. E é muito comum quando você faz esse tipo de coisa, você gerar grafos sem ciclos. Grafos direcionados sem ciclos. Nesse caso, essa componente ela vai levar para essa do meio e para essa da direita. E essa da direita vai levar para do meio. E aí não vai ter ciclos, né? Uh, certo. O que são as árvores, né? As árvores, elas são simplesmente grafos que não têm ciclos e que têm exatamente um caminho entre quaisquer dois nós. Aqui tem exemplos de 3 árvores, só que geralmente a representação que a gente vê de uma árvore é essa aqui, de cima para baixo. Apesar de essa parecer mais uma árvore mesmo. A gente viu lá na aula de recursão que quando a gente estava desenhando a recursão, a gente fazia uma árvore, né? Então, talvez dê para lembrar do Fibonacci lá, que basicamente ele fazia algo parecido com isso. Ele não era perfeitamente sempre binário, né? Uma árvore binária que é sempre que divide em dois, assim. Ou
O 0, 1 ou 2. Ele era uma árvore binária, mas não era uma árvore completa, assim, de que sempre divide em 2. Essa aqui sempre divide em 2, né? Beleza. Então, alguns conceitos de árvores. A árvore, ela vai ter uma raiz. Geralmente é um nó por onde meio que a gente pendura a árvore. Então, nessa representação de cima para baixo, esse aqui é a raiz. Mas é um nó arbitrário, não é tipo, não é um nó definido. É você que vai definir ou o próprio problema vai definir. Ele vai falar, tal nó é a raiz. E a partir dessa raiz, a gente consegue criar uma hierarquia. Então, por exemplo, nessa árvore aqui, a gente tem que, por exemplo, o 1 é a raiz. Se o 1 é a raiz, o 2 é o filho de 1. Essa é a nomenclatura que a gente usa. E o 1 é o pai de 2. E aí, para nós que partem de um mesmo pai, são chamados irmãos. Então, o 2 é o pai do 3 e do 4, e o 3 e o 4 são irmãos. Isso lembra PO. Acho que sim. Acho que lembra PO. Porque tem a estrutura de classes, né? Pode criar uma árvore das classes. Uma classe ser pai de outra, sim. Beleza. E aí, a gente tem os nós folhas, que são nós que não têm filhos, então 6 e o 4 aqui. E aí tem dois conceitos que a gente pode criar, que é a profundidade e a altura. Então, a profundidade é a distância até a raiz, então, por exemplo, o 1 tem profundidade 0, o 2 tem profundidade 1, o 3 e o 4 tem profundidade 2, e assim por diante. E a altura é o contrário. Em vez de você olhar de cima para baixo, você olha de baixo para cima. Então, é a distância até a folha mais profunda. Então, esse cara aqui é 0, porque ele é a folha mais profunda. Esse cara é 1, porque a distância dele para vocês é 1. Esse cara é 2. Esse cara aqui, por exemplo, ele é uma folha, mas a altura dele é a distância até o 6. Então, é 1, 2, 3. A altura dele é olhando de baixo para cima. Beleza. Aqui, então, vamos falar um pouco sobre estruturas de dados. Quando a gente vai modelar grafos, a gente tem duas formas de modelar. Então, vai ter as listas de adjacências e as matrizes de adjacências. Então, primeiro, sobre as matrizes de adjacências. A gente tem aqui um grafo 0, 1, 2, 3, 4 e tem uma matriz. Como que a gente modela esse grafo nessa matriz? Em cada índice das linhas e colunas, a gente vai colocar o índice do nó. E para um valor IJ, a gente vai colocar se existe uma aresta da linha para aquela coluna. Então, por exemplo, do 0 para o 1, tem 1, quer dizer que tem uma aresta naquela direção. Mas veja que do 1 para o 0, dá 0, porque não é uma aresta que volta. Ela é uma aresta só tem essa direção. E aí ele vai ficar essa tabela de zeros e uns, e para cada aresta você vai ter 1. E se não tiver aresta, você põe 0. Para grafos ponderados, a gente poderia, ao invés de usar 1, usar o valor do peso em si. Mas nessa aula a gente não vai ver muito sobre grafos ponderados, porque os algoritmos que a gente vai ver, um deles é para. Uma das aplicações é apenas para grafos não ponderados. E aí tem outros algoritmos para grafos ponderados. A maior vantagem dessa representação é que a gente pode checar a existência de uma aresta em O de 1. Então, dados dois nós A e B, você consegue simplesmente olhar na tabela se tem um lá e dizer se tem uma aresta. E aqui é o que eu comentei de usar os pesos. Tudo bem até aqui? Oi. Uma pergunta. No caso, essa matriz de adjacência só é capaz de apresentar gráficos bidirecionais, né? Ela apresenta também gráficos unidirecionais. Ela representa. Esse grafo é unidirecional. Porque você sempre olha como a linha sendo o nó fonte, digamos assim, e a coluna sendo o nó destino. Então, por exemplo, o índice 2, 1 representa a aresta do nó 2 para o nó 1. Não existe. Tá vendo? Por isso que Ah, dá 0. entendi. Entendeu? Entendi. E aí, para grafos bidirecionais, o que vai acontecer é que essa matriz ela vai meio que estar espelhada. Então, por exemplo, esse 1 aqui vai estar aqui também, esse 1 vai estar aqui, esse 1 aqui vai estar aqui. Então, ela vai ser uma matriz
como se tivesse espelhado em relação à diagonal aqui. Ela vai, tipo, espelhar para esse lado. Certo. Então, como que fica o código disso, né? Então, a gente vai ter a nossa matriz aqui. Eu declarei ela global porque ela já começa zerada. E aqui tem o número de nós máximos, e aí geralmente vai ser um N ou um M lá do input. Enfim. Aí a gente lê o número de nós e o número de arestas. O número de nós ele não importa muito nesse caso, porque a gente define a matriz com um número máximo já. E aí, para cada aresta, a gente lê um nó de partida e um nó de destino. E a gente vai simplesmente marcar na matriz lá que a matriz do nó de partida para o nó de destino é igual a 1. Então, existe uma aresta naquele sentido. Caso a gente estivesse lendo um grafo bidirecional, digamos que fosse isso que o problema passou, a gente setaria tanto isso aqui quanto o inverso. Então, matrix de dest para source igual a 1. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ah, certo, beleza. Então, agora vamos ver as listas de adjacências, então. Tá indo mais rápido do que eu esperava, então qualquer coisa, mandem dúvidas. A lista de adjacências, ela vai ser até que parecida. A gente tem o mesmo grafo aqui, e deixa eu ver se... Eu acho que não faltou nada. Beleza, acho que não. Beleza. Então, a gente vai ter um array aqui também, então pode imaginar que isso aqui é essa coluna aqui. A gente vai ter um array. E aí em cada índice, a gente vai ter uma lista. E nota que elas não necessariamente têm o mesmo tamanho. Então, tipo, por exemplo, o 4 não tem ninguém na lista dele, enquanto o 0 tem 2 elementos, o 2 tem 3, assim por diante. E nessa lista a gente vai colocar quais são os nós para qual ele vai. Então, para qual tem uma aresta. Então, por exemplo, o 0 tem uma aresta para o 1 e para o 2. Tem um 1 e 2 aqui. E não necessariamente a ordem aqui importa. Você poderia ter 2 e 1 aqui. A ordem da lista em si, ela não faz tanta diferença. Porque é só para representar as arestas, né? E aí o mesmo vale para os outros nó. O 1 tem uma aresta para o 2 e para o 4. Então ele tem os dois elementos aqui. O 2 tem uma aresta para o 3. O 3 tem uma aresta para o 4. E o 4 não tem aresta para ninguém. É um nó. E aí tem um conceito aqui que acho que eu esqueci de incluir no slide, de grau de um nó. Então, a gente diz que um nó tem, por exemplo, o 0 tem o grau 2, porque tem o grau de entrada e grau de saída, perdão. O 0 tem um grau de entrada 0, porque nenhuma aresta entra nele, mas ele tem um grau de saída 2, porque ele tem duas arestas saindo dele. E aí, por exemplo, o 1 tem grau de entrada 1 e grau de saída 2, e assim por diante. E para grafos bidirecionais, geralmente é só um grau mesmo, porque as arestas são tantos de saída quanto de entrada, então é só o número de arestas mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, bora mostrar o código disso. Primeiro, qual é a vantagem, né? Então, uma coisa que a gente viu na matriz de adjacência é que imagina que esse grafo é muito grande, assim, tem tipo 10 elevado a 5 nós. Essa matriz aqui, ela fica grande demais, né? A gente não consegue nem representar ela. A matriz 10 a 5 por 10 a 5 gasta muita memória. Na maioria dos problemas você não vai ter essa memória. Porque a gente, no fim, tá desperdiçando muito, assim. Tipo, a não ser que a matriz tenha muitas arestas, ela vai praticamente estar inteira com zeros, né? Essa aqui é um exemplo que tem muitos zeros aqui. Porque, simplesmente, o ideal seria que isso aqui não existisse só, né? Em vez de deixar zero, simplesmente não existir. Que é meio que o que a lista de adjacências faz. Então, a vantagem dela é que ela não gasta tanta memória. Para grafos que tem poucas arestas, e mesmo que tenham muitos nós, essas listas aqui são mais ideais do que as matrizes de adjacência. E aí eu coloquei até essa informação de que muitos problemas passam até 10 a 5 nós, é bem comum. Então,
as listas de adjacências são ideais para esses casos. Então aqui a gente tem o código da lista de adjacências. Então é algo parecido, eu declarei o número de nós. E aí aqui eu tenho um array desse tamanho max nodes. E em cada elemento do array eu tenho um vector. Então é essa representação aqui. Imagina que esse é o array. E em cada índice eu tenho um vector. Por quê? Porque é um tamanho não especificado, né? Pode ser qualquer tamanho. Bom, perguntaram em qual caso a matriz seria mais vantajosa. Então, a maior vantagem dela é esse ponto de poder checar a existência da aresta em O de 1. Para quando você... o número de nós, qual vai ser o tamanho da matriz? Né? O número de nós ao quadrado. Para quando você tem essa memória, ela é vantajosa por esse motivo. E você pode checar a existência. E aí vai depender do problema. Mas se você fizer, tipo, o esquema lá do vector de vector, e aí você vai dando pushback, não vai ficar com O de 1 também? Ou não dá para você acessar só com os índices? Você consegue acessar com índices, mas, por exemplo, digamos que você quer checar se tem uma aresta do 0 para o 4, ou do 0 para o 3. Os índices não necessariamente vão te dar alguma informação de qual nó está naquele índice. Porque digamos que no input, ele te dá a aresta 0,2 antes da aresta 0,1. Então vai estar ao contrário disso aqui, né? A lista vai estar 2, 1, se você inserir nessa ordem. Então, o único jeito de checar a existência da aresta é percorrer a lista e encontrar ela. Então é O de N, né? No pior caso. Entendi, obrigado. Beleza. Tem alguma maneira de manter ela organizada para que você possa fazer uma pesquisa binária desse... Você pode, por exemplo, manter, por exemplo, um set aqui. Então, em vez de usar uma lista aqui, você mantém um set. E aí isso varia de acordo com o problema. Mas às vezes você pode ter... dependendo... Tipo, realmente depende muito do problema, né? O grafo é mais uma forma de modelagem. Porque às vezes alguns problemas podem ter arestas múltiplas. Então, por exemplo, o 1 para o 2 tem uma aresta com tal peso e ele tem outra aresta com outro peso. Então depende muito do problema, assim. Em alguns problemas você pode usar um set para isso. Beleza. E aí, nesse caso por exemplo, desse grafo, se você usar um set, você poderia fazer uma busca mais rápida, né? Uma busca em log. Beleza. Então, aqui tá o código, né? É muito parecido. Tem a lista de adjacências que é dessa forma. É um array e em cada posição tem um vector. Mas a implementação é livre de acordo com o problema, né? E aí, para inserir, você só faz um pushback, né? Então você acessa aquela lista de adjacências e coloca o nó no fim. Beleza, então vou dar um problema. Dado um grafo, eu quero saber, e dois nós, eu quero saber se existe um caminho que parte de A e chega em B. Então, como que a gente vai fazer esse problema, né? A gente só tem a representação do grafo, então se a gente só tem grafo e a lista de adjacências ou a matriz, fica meio complicado, né? Por exemplo, eu quero saber, partindo do 0, se eu consigo chegar no 4. Então, eu tenho que ter alguma forma de meio que percorrer esse grafo, de buscar nele. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver um algoritmo para fazer essa busca. Beleza. Então, qual vai ser esse algoritmo, né? Então, a gente vai usar a busca em profundidade. Tem um GIF aqui para representar, mas eu vou dar mais detalhes sobre ele. Então, ele é um algoritmo que ele é meio que naturalmente recursivo. Você pode implementar ele usando uma pilha, por exemplo, mas a gente vai ver que a implementação recursiva é muito simples. E aí os nós eles vão ter dois estados, digamos assim, visitado e concluído. E a gente vai ter um vetor que vai dizer se a gente já passou por um nó ou não. E aí só, tipo, esse GIF é só para mostrar por que chama busca em profundidade, né? Então, nesse GIF a gente vai partir do nó 1, a gente vai percorrer o grafo inteiro. Então a gente vai do 1, depois pro 2, depois pro 3, assim por diante. E nota que ele sempre vai até o mais profundo e depois ele volta.
Então, um vai pro 2, pro 3, pro 4. Aí agora ele acabou esse lado, então ele vem aqui pro meio. É uma busca em profundidade, porque a prioridade da busca é ir o mais fundo possível e depois voltar. Certo. Então, mas o estado não é concluído, buguei aqui. Relaxa. Então, eu vou desenhar para ilustrar melhor, porque só com esse GIF não dá para entender bem. E aí a gente vai entender o que é o visitado e o concluído. Então, beleza, vamos pegar um grafo aqui. Um grafo, pode ser um grafo bidirecional mesmo, não importa. Então, por exemplo, para um nó aqui. Sim. Formar essa aqui. E vamos por um nó tipo, isolado. Então, vamos começar a nossa DFS pelo nó 1. A primeira coisa que a gente faz é a gente marca um nó como visitado. Então, se a gente está no nó. Então, vamos colocar aqui: o vermelho vai ser o visitado e o azul vai ser o concluído. Então, como a gente começa no nó 1, a gente marca ele como visitado já. Agora, a gente vai olhar para todos os vizinhos ou adjacentes de 1. Então, ele só tem o 2, né? Como é uma busca em profundidade, a gente vai para ele. Então, ela é meio que gulosa nesse sentido. Então, a gente vem pro 2 e marca ele como visitado. Agora o 2 ele tem o 3 e o 4. Digamos que na lista de adjacências, então vamos fazer a lista de adjacências dele. Então, do grafo, um vai pro 2, 2 vai pro 3 e pro 4, o 3 vai pro uma bidirecional, 2 e 4. Então nota que essa aresta aqui, ela está representada aqui, o 3 vai pro 2, e essa aresta para cá, 2, 3, está aqui. Fica repetido porque o grafo é bidirecional. 2 vai pro 2 pro 4, o 4 vai pro 2 e 3 e 6, 5 e 6, digamos. Vamos até alterar a ordem, só para, digamos que no input do problema ele dá assim, então, só para mostrar que é uma lista, né, não necessariamente ela está ordenada. O 5 vai pro 4, o 6 vai pro 4 e o 7 não vai para ninguém. Certo. Então, a gente vai olhar para os vizinhos quando a gente tiver num determinado carinha, na ordem da lista. Então, o 2, a gente acabou de visitar o 2, né? Agora a gente vai olhar para os vizinhos dele, tá? O 3 e o 4. O 3, ele não foi visitado, então a gente vai para ele. Agora a gente tá no 3. Agora a gente olha para os vizinhos dele. O 2 já foi visitado? Já. Então a gente não vai para ele. Então se o nó já tiver visitado, a gente não vai para ele. Agora o 4 não foi, então a gente vai para ele. Tá dando para acompanhar? Vocês estão indo muito rápido. Agora a gente está no 4. Então a gente vai olhar a lista dele. A gente tem o 2, 3 e o 6 e o 5. Então, o 2 já foi visitado? Sim. O 3 já foi? Sim. O 6 não foi, então a gente vem para ele. Agora a gente vem pro 6. O 6 tem o 4. Agora que vem a parte do concluído. Então, quando a gente tá no 6, a gente vê que o 4 foi visitado já. Então, o 6 não vai para ninguém. Acabou. Meio que o 6 ele não consegue continuar descendo no grafo, digamos assim, né? Tipo, no quesito de profundidade. Ele não consegue ir mais e mais fundo. Então, o 2 a gente diz que ele tá concluído. Aí, eu vou mostrar depois por que a recursão faz sentido para esse caso, mas é como se essa chamada recursiva acabou. Então a gente vai ver melhor no código o que é isso, mas acabou, então ele vai voltar para quem chamou ele. Quem chamou ele foi o 4. Então a gente volta para o 4. E aí agora o 4 ele estava aqui, porque ele tinha chamado a DFS para 6, né? Tinha ido para o 6. Agora ele vai olhar o 5. O 5 foi visitado? Não foi, então ele vem para cá. Agora o 5 olha pro 4, já foi visitado. E aí não tem mais ninguém para ele visitar, então acabou para ele também. Então ele tá concluído. E volta para quem chamou ele, ao 4. Agora o 4, ele não pode visitar ninguém também. Não tem mais ninguém para ele visitar. Então ele foi concluído também. Ele volta para quem chamou ele, foi o 3. O 3 vai ser concluído. Depois volta pro 2, que chamou o 3. O 2 vai ser concluído, volta pro 1, ele vai ser concluído.
E aí a gente visitou toda essa componente aqui, foi visitada do grafo. E nota que a gente não passou pelo set. Então a gente fez uma DFS aqui, e a gente não passou pelo set. Beleza. Então, deu para entender como funciona o algoritmo? Alguma dúvida sobre a execução, assim? Porque eu vou mostrar o código. Vou fazer o código com vocês. Beleza. Qualquer dúvida, manda aí. Beleza. Ó. Então deu para entender a diferença do visitado e concluído, né? O visitado eu já passei por esse cara uma vez. Concluído esse cara não tem mais nenhum vizinho a ser visitado. Beleza? Então como vai ser meio que o código disso? Bom, deixa eu ir mais para baixo. Eu queria... Então, fazer meio que um pseudocódigo aqui. Então, vai ser algo assim, DFS. A lista do 2, 1 entra ou não? 1 entra, tem razão. O 2. Ele entra porque é bidirecionado. Boa. Certo. Então, vamos fazer direto no código, porque acho que tá até aqui bem claro já. Então, vamos zoom out aqui. Beleza. Vou rodar no terminal aqui mesmo. DFS. Beleza. Certo. Então, primeiro vamos fazer todo aquele esquema da lista, só para reforçar mesmo. Então, digamos que 10 elevado a 5, o tamanho do n. Aqui essa anotação é uma anotação para double, então significa 1 vezes 10 elevado a 5, só que o max n é int, então não tem problema. E aí a gente declara aqui a nossa lista de adjacências, vou chamar de edges, por exemplo. Vamos declarar o n, que é o número de nós, e o m, que é o número de arestas. Beleza. Então, n nós e m aresta. E aí, para cada aresta, a gente vai ter um from e to, a gente lê o from. E é muito comum aqui, grafos, muita gente representa com índice a partir de 0, mas eu, por exemplo, eu represento a partir de 1. É muito comum, tipo, às vezes quando o input vem zerado, vem a partir de 0 somar 1. Mas eu vou mandar um base de list. Então, a gente vai adicionar a aresta do from pro to, e vamos fazer o contrário também. Do to pro from. Beleza. Agora como vai ser nossa busca, né? Então, vai ser uma função recursiva, ela não vai retornar nada, ela vai simplesmente preencher o vetor de visitados. Então vai ter que ter o vetor de visitados aqui, tamanho max n, porque a gente quer para cada nó marcar se foi visitado ou não. E a gente vai ter qual é o nó atual. Certo, é só isso. Beleza. Quando a gente chamar DFS para um nó, a gente já vai marcar ele como visitado. Um vai ser visitado, por exemplo. Digamos que 0 não visitado, 1 visitado e 2 concluído. Beleza. Agora, a gente acabou de marcar um nó como visitado, a gente tem que iterar nos vizinhos dele. Então, a gente vai pegar o edges de i para pegar a iésima lista de adjacência. Então, por exemplo, se a gente estiver no nó 1, vai pegar essa lista aqui. Só o 2. Ou se estiver no 2, a gente vai pegar essa lista aqui. A gente vai edges de cor, ponto size. E aí a gente vai pegar aqui o iésimo vizinho, né? Ele é o edges de cor i.
Então, esse aqui é o vizinho 0 do 2, esse é o vizinho 1 do 2, esse é o vizinho 2. E aí a gente vai checar. Se não foi visitado, a gente vai chamar a DFS para ele. Por isso que eu disse que ela é meio que naturalmente recursiva. Então, quando a gente estiver num nó, ele vai simplesmente olhar para os vizinhos não visitados e vai chamar a DFS para ele. Então, vou pôr uns prints aqui para a gente ver que é a ordem que ela vai. Aí, beleza. E aí, quando ela terminar esse for, o que vai acontecer, né? As chamadas são recursivas. Então, quando voltar, o que com certeza aconteceu? Quer dizer que ele terminou a DFS daquele vizinho já. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Então, digamos que eu já visitei o 1, visitei o 2, eu visitei o 3, eu visitei o 4. Agora, eu acabei de visitar o 6. Então, o 6, ele vai ter passado por esse fora aqui e não vai entrar no if nenhuma vez, né? Porque os vizinhos dele é só o 4 e já foi visitado. Ele vai vir para cá. Então é aqui que a gente vai concluir o 6. Então, vis do curve vai virar 2. E a gente vai ver muitos problemas, você nem precisa marcar como concluído. Tipo, o que você quer é só os que são visitados, mas por fins didáticos a gente vai ter o concluído aqui também. Às vezes você pode precisar em algum problema. Beleza. E aí é aqui que a gente vai marcar o 6 como concluído. E vai voltar para a chamada recursiva que chamou o 6, né? Então a do 4. Então, quando que foi chamada a DFS para o 6, né? A gente estava na DFS do 4, a gente passou pelos vizinhos do 4, na ordem da lista dele, então por isso que a gente foi pro 6 primeiro e não pro 5. E aí a gente viu que o 6 não estava visitado e chamou a DFS para ele. Foi, enfim, executada a DFS do 6, e no fim marcou ele como concluído, e aí voltou para essa linha aqui. Agora, ele vai, na próxima iteração do for, ele vai chamar a DFS pro 5, porque ele não foi visitado ainda. Então ele vai visitar esse cara aqui. Aí o 5 vai ser concluído. E aí agora, ele vai ter que terminar esse for. Então ele vai vir para cá e o 4 vai ser concluído. E é por isso que a natureza da DFS é recursiva. Você vê que é tipo realmente pouquíssimas linhas o algoritmo. Beleza. E aí, a gente pode concluir. Vamos brincar aqui também. Certo. Vamos pegar esse grafo aqui e vamos, tipo, andar ele no problema aqui pra gente ver a ordem bonitinho. Então, a entrada vai ser 7 nós, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. As arestas são 1 por 2, bidirecional, né? 2 por 3, por na ordem certinha, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 6 e 4 por 5. E aí é por isso que o 6 fica antes do 5 aqui na lista do 4, porque o 6 veio antes e a gente vai adicionar ele antes. Eu acho que são essas, eu acho. Vamos chamar a DFS para o 1, né? Como a DFS começando no 1. Vamos. E ele vai printar, né? Beleza, dividir aqui. Mais. DFS.cpp menos ODF. Beleza, agora vamos rodar com esse input. Então, 7 nós e 6 arestas. Então, ó, ele visita o 1. Vamos simular aqui. Visita o 1. Aí, o 1 tem o 2 como vizinho, então ele visita o 2, que não está visitado, né? O 2 vai pro 3, depois o 3 vai pro 4, o 4 vai pro 6. Aí, ó, ele conclui o 6, porque não tem mais ninguém. Aí ele vai voltar pro 4.
Aí o 4 vai visitar vai ir pro 5, né? Vai visitar o 5. Ah, meu Deus. Vai concluir esse cara. Aí o 4 vai ser concluído. Depois o 3 vai ser concluído. O 2 e 1. E o 7 nunca foi visitado. Então se a gente... e aí, como que isso responde o nosso problema lá, né? A gente quer saber se a partir do 1, por exemplo, a gente chega no 6. A gente roda o DFS do 1 e depois checa o vis de 6. Né? Se ele tiver 1, quer dizer que tem um caminho do 1 pro 6. Porque a gente partiu do 1 e chegou no 6, né? Deu pra entender? Beleza. Show de bola. E aí, como eu disse, tipo, muitos problemas vocês nem vão precisar desse 2 aqui, né? Pô, vai ser algo assim. É um algoritmo realmente muito curto. Beleza. Esse problema de dizer se dá para chegar num nó, ele é um exemplo que você não precisa colorir um nó como concluído, porque você simplesmente precisa só saber se foi visitado, a informação de que foi concluída, ela não, você não vai usar ela. Beleza. Água aqui. Beleza. Então, é isso que eu tinha para falar da DFS. Mas uma curiosidade é que, tipo, se eu fizesse algo assim, se eu iterasse em todos nós, de 1 até n, fizesse algo tipo, e eu não visitei o i, eu chamo a DFS de i. Então, primeiro, vamos pensar qual que é a complexidade da DFS. Alguém tem algum chute aí? A complexidade dela? É o de N? Próximo. É O de N mais M. Porque você vai olhar para cada nó só uma vez, né? Vai olhar uma vez, porque você vai visitar ele uma vez, você não visita mais de uma vez. Só que em cada nó você vai olhar para todas as arestas dele. E como a soma das arestas do grafo a quantidade é M, então vai olhar para cada nó uma vez e para cada aresta uma vez, né? Então é O de N mais M. A coisa é que, se você fizer algo assim, meio que se você olha por cima, você pensa, tô fazendo N DFS, né? Tipo, tá ficando, sei lá, N quadrado. Mas você não tá. Porque você só vai fazer a DFS quando você fizer a DFS para um cara que tá numa componente, você já vai visitar todo mundo que tá naquela componente, e aí você não vai passar por aqueles caras de novo. Então, algo assim, você só vai passar por cada cara uma vez só, você vai olhar para cada aresta uma vez só. Então, isso aqui também é O de mais N. Meio que tricky, se você olha meio ingênuo assim, você acha que é N vezes N mais M, mas é N mais M. Beleza. Uma dúvida aí sobre a DFS que eu vou para o próximo. Eu vi até que o Forbes entrou, e aí, Forbes? Oi, oi. Então, beleza. Então, por isso que no slide aqui eu coloquei que ela é mais naturalmente recursiva, e acho que dá para entender um pouco melhor esse GIF agora. E tem esses dois estados, né? Em muitos problemas vocês vão ver que essa abordagem de colorir um grafo é comum, assim, tipo, aqui a gente está marcando como visitado e concluído. Às vezes você vai marcar só como visitado, mas às vezes o problema, ele vai designar, por exemplo, times, ou algo assim, tipo, N cores, por exemplo, K cores. E aí você vai ter que colorir o grafo usando essas cores. Então, esse processo de marcar visitado e concluído é muito comum, e não necessariamente é sempre essas duas. Às vezes os problemas tem problemas de coloração que vão te dar várias cores aí, enfim. E aí o vetor de visitados
Ele não vai ser só, tipo, porque a gente cria um vetor de estados que ele é inteiro, mas no fim a gente tá só usando 0, 1 e 2. Mas pode ser que você use 0, 1, 2, 3, 4 até K. Beleza. Então, a DFS, ela tem meio que... ela é essa busca em profundidade, ela tem vários propósitos, então, se vocês verem algum problema de grafos, é uma chance boa de vocês usarem a DFS. Então agora vamos ver outro problema. Então agora, é um problema parecido, então, entre dois nós A e B de um grafo. Só que a gente não quer dizer se dá para partir do A e chegar no B, a gente quer dizer qual é o menor caminho. Então, qual o caminho que vai dar a menor quantidade de nós, de arestas entre A e B. Então, por exemplo, eu acho que nesse grafo aqui, por exemplo, eu quero sair do 0 e chegar no 4. Então, um caminho seria 0, 1, 4, que são duas arestas. A distância é 2. Só que outro caminho seria 0, 1, 2, 3, 4. São 4 arestas. Então, o 0, 1, 4 é o menor caminho de 0 a 4. E com a DFS a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai produzir outro algoritmo. E tô falando para grafos não ponderados, tá? Porque se os grafos fossem ponderados, aí a distância seria a soma das arestas. E aí o algoritmo que eu vou mostrar, ele não funcionaria. Então a gente vai usar a busca em largura para isso. E aí tem o gifzinho aqui, mas o que você percebe que é diferente da DFS já é que o 1, ele não vai descendo tudo, né? Ele meio que vai num sentido radial. Então o 1 ele vai cobrir o 2, 3 e 4 aqui, aí depois ele vai cobrir a próximo nível da nossa profundidade da árvore. Ele vai meio que como se fosse uma gota cai aqui no 1 e a gota vai tipo fazendo aquelas ondinhas assim. No sentido radial. E aí a gente vai usar uma fila para fazer esse comportamento, essa ordem. E, enfim, esse algoritmo vai ser o que vai permitir a gente calcular as distâncias para resolver o problema de achar o menor caminho. Então, vamos ver um desenho aqui para ilustrar. Esse gráfico aqui não é muito legal porque ele não tem... sei lá, ele não é tão legal para BFS, mas acho que ele serve. Beleza, então deixa eu deixar a lista de adjacências ali. Então, então, ao invés de a gente usar esse vis e concluído, a gente vai usar, em princípio, o melhor caminho no GPS, é isso? Mais ou menos, porque no GPS tem outros fatores a se considerar, tem os pesos, né? Você pode pensar que tem os pesos no grafo. Mas basicamente sim, assim. Óbvio que tem outros princípios, porque para situações reais, meio que são muito grandes os mapas, então tem heurísticas para, tipo, tentar encontrar um caminho que seja bom o suficiente em um tempo determinado, porque você quer que o GPS seja instantâneo, né? Então, mas de maneira simplificada, sim, mas não com a BFS, porque a BFS não funciona para ponderado, só para não ponderado. Mas aí vai ter outros algoritmos, acho que a gente vai ensinar na aula que vem, que é o Dijkstra. E tem outros, Bellman-Ford, tem vários algoritmos de busca em grafo que funcionam de maneiras diferentes. Beleza. Então, tranquilo. Por que a gente vai usar uma fila, né? Então, agora, na verdade, a gente vai ter um vetor, vamos chamar ele de dist. E o dist ele vai ter, para cada índice dele, então, por exemplo, 1, 2, 3, 6, 7. Ele vai ter uma distância, que é a distância até o nó de onde a gente partiu a BFS. Então, digamos que a gente vai começar do 1. A ideia é que o dist no final da busca, ele tenha 0 aqui, 1 aqui, 2 aqui, a distância mínima. Então, por exemplo, se a gente considerar o caminho do 1 para o 4, tem dois caminhos, né? Tem esse caminho aqui, que tem distância 2, tem esse caminho que tem distância 3.
Mas a ideia do dist no final é ter a menor. Então aqui é 2. Então, isso quando a gente terminar o algoritmo. 5 vai ser 3. O 6 vai ser 3. E pro 7 não vai chegar, né? Então vai ter um -1 lá. O -1 vai representar que a gente não visitou. Certo. Então, inicialmente, a gente vai começar com -1 em todo mundo aqui. Ali é o que vai ter no final. -1 em todos. E aí a gente vai partir de algum nó, vamos partir do 1. Então, como a gente parte do 1, a gente já vai por 0 lá, porque a distância do nó para ele mesmo é 0. Né? E aí, por que a gente vai usar a fila, né? Então, eu falei sobre aquela ideia da distância ser radial. A BFS ser radial. Então, se a gente está num nó, e esse nó tem várias conexões, então, sei lá, um grafo, alguma coisa assim. A ideia seria, tipo, a gente sempre ir meio que em níveis assim. Então, a gente vai nesse cara aqui, depois nesses caras aqui. Se tivesse um cara, tipo... Eu posso meio que ser do mal, colocar uma aresta grande assim, mas aí ela estaria englobada aqui, entendeu? Tipo, ela faz parte dessa onda aqui. Porque ela tem distância 1. Então, esse raio aqui é o raio pelo número de arestas. Então, aqui tem uma aresta, então ele está englobado aqui. E aí, o que a fila vai ajudar a fazer isso, né? A gente está num determinado cara, a gente pode... Então, digamos que a lista de adjacências do 1 aqui, o 1 está ligado com esses nós aqui, que é, sei lá, 6 e 7. Digamos que a lista de adjacências do 1 tem uma ordem tipo 2, 3, 4, 5. Então, ela tá na ordem... Quando a gente estiver no 1, se a gente tivesse numa BFS, a gente faria algo tipo assim, numa DFS, perdão. Se a gente tivesse na DFS, seria algo assim, né? Tipo, a gente concluiria o 2, voltaria, aí, sei lá, ia descer aqui, algo assim. Agora, a gente vai usar uma fila por quê? Porque primeiro a gente vai pôr todos os filhos, os adjacentes do 1. Então a gente vai ter uma fila lá aqui. A gente vai pôr os adjacentes do 1. 1, 2, 3, 5. Aí a gente vai pegar o primeiro cara dessa fila, então o 2, por exemplo. Em vez da gente ir para os caras que são adjacentes ao 2, então digamos que ele tivesse o 8 e o 9 aqui, a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer ir do 1 pro 2, depois do 2 para esses caras, a gente quer ir pro 3. Então a gente vai seguir a ordem dessa fila, né? Então a gente vai pegar o 2 e vai pôr os adjacentes dele na fila, então o 8 e o 9 aqui. A fila, ela tem essa ordenação de o primeiro entra é o primeiro que sai, né? Então, quando a gente coloca o 8 e o 9 na fila, a gente ainda está garantindo que os caras que foram colocados antes vão ser priorizados. Então, o 3 vai vir antes na fila do que o 8 e o 9. Então, quando a gente terminar de colocar os vizinhos, enfim, ter calculado a distância dele, a gente vai partir para o próximo cara, vai tirar o cara da fila. E aí agora a gente vai colocar os vizinhos do 3. Então, por exemplo, o 4 e o 6. E assim por diante, né? Então, a gente nem precisaria colocar o 4, porque o 4 já foi colocado, né? Mas, vamos que a gente coloque aqui. Aí agora a gente vai tirar o 3. Bom, aliás, teria o 1 também, né? No 2 teria 1 e 8. Acabei pulando. Então, não vamos pôr o 4, não. Vamos pôr só o 6. E aí agora eu tiraria o 3. E aí seria assim por diante. O 4 colocaria o 7. E aí se a gente usar a fila e for fazendo esse procedimento, a gente vai estar fazendo essa ordem radial. Então a gente vai estar colocando na ordem primeiro esse cara, depois esse cara, depois esse cara, depois esse cara. Aí que a ordem da fila vai ser esses caras aqui. E por que isso ajuda a calcular a distância, né? A gente sabe que quando a gente estiver em um nó, todos os nós que estão adjacentes a ele, a distância mínima vai ser 1 a mais. Então,
Se a distância desse cara é D, todos nós que ele colocar na fila vão ser D mais 1. E aí, quando a gente tiver um cara com D mais 1, os nossos que ele colocar vão ser D mais 2. Então, a gente vai essa maneira com que a gente percorre a árvore meio que em níveis, ela já é natural de que ela vai calculando as distâncias conforme ela vai efetuando. Não sei se dá para entender, talvez tenha ficado confuso. Beleza. Então vamos ver mais ou menos como ficaria isso no código. Então, outro código aqui. Na real, vou modificar o outro porque ele já tem a leitura da entrada. Então, vamos criar o dist aqui. Vai ter a BFS agora. E para a BFS a gente vai passar o node início, pelo source. E aí aqui seria algo como tipo BFS. A gente vai ter uma fila, né? Aqui. E primeiro a gente tem que inicializar o dist tudo com -1. Então um jeito seria fazer um for aqui, simplesmente. E algo tipo assim, dist de recebe -1. Mas tem esse método aqui, mainSet. Você pode passar um vetor, setar ele com valor. Aqui a gente está pondo o dist tudo com -1. E é importante que isso aqui só vai funcionar para 0 ou -1. Por quê? Porque esse mainSet aqui faz e preenche os bits daquele vetor, todos com um valor. Em binário, o 0 é tudo 0. E o 1 é tudo 1. Tem aquilo de, tipo, o -1, aliás, perdão. O -1, isso aqui é o bit de sinal dele. Então esse aqui vai ser o -1. E é por isso que ele funciona, ele vai preencher tudo com o mesmo bit. Se vocês colocarem um valor, tipo, 3 aqui, não vai funcionar. Vai dar vai ficar um monte de lixo lá. Ele vai repetir, né? O 3 é tipo 0, 1, 1. Ele vai, tipo, meio que colocar sequencialmente esse valor assim, e aí, enfim, não vai dar certo. Daria pra você colocar um inteiro, tipo, mais simples. Ah, pera, não, deixa quieto. Então, esse aqui, nessa função não dá. Eu acho que você pode pôr só coisa que, tipo, tem padrão, assim, tipo, é cíclica. Eu acho que você pode pôr, tem um valor que a galera usa aqui, esse 0x3f. Eu acho que dá pra pôr no mainSet, eu não sei. O Forbes deve saber. 0x3f, dá pra pôr aqui no 0x3f. Você pode colocar qualquer coisa, né? Só que você quer que seja cíclico pra poder, tipo, fazer sentido pra você. Porque você pode colocar qualquer valor de 1 byte aí, né? Qualquer valor entre 0 e 255. O 3F, por exemplo, ele é o quê? Deixa eu ver. 63. 73? 63. 3F é. Então ele vai ser 63. tipo 1. Vai ser tipo um negócio assim, né? Com os dois zero. primeiros e 2 zeros, né? É isso? Acho que sim. 1, 2, 4, 6, 8. Faltou. Tem um a mais, né, eu acho. Mas tem uma tipo, mais, são 0, 0, 1, 1. O que ele vai fazer no vetor, ele vai pôr, tipo, isso aqui. Vai fazer isso aqui. Então vai ficar um valor, tipo, muito grande, basicamente. Se você quiser um inf, isso aí é bom pra fazer um inf. Ele tá falando pra poder botar, tipo, 0 ou -1, porque se você botar, tipo, 4 esperando que toda a distância esteja setada com 4, não vai estar toda a distância setada com 4. Não vai funcionar isso, porque vai repetir. Entendi. Valeu. Mas o -1 funciona, o 0 também. E esse 0x3f é comum para, tipo, pôr um valor muito grande. Inclusive é comum fazer, tipo, inf é igual a 0x3f. 3f, tipo assim. A gente faz isso aqui.
que é um número muito grande, ele cabe no inteiro e você pode fazer 2 vezes ele que não estoura o inteiro ainda. Posso. A função main_set, ela vai pegar essa posição de memória, representada pelo dist, vão ser vários pedaços de memória, porque é o vetor. Ela vai setar os bits daqueles inteiros com algum valor. Só que ela seta todas as posições sequencialmente. Então, se você colocar um valor tipo 0, que é tudo 0, ou -1, e em binário é tudo 1, não vai fazer diferença. Agora, se você pôr um valor, não é esse, tipo 4, como ele não é um valor tipo cíclico, 4 é assim, né? E aí tem um monte de 0 para cá, porque o int tem 32 bits. O que vai acontecer é que isso aqui vai dar um valor provavelmente muito grande, porque tipo, ele vai repetir isso aqui sequencialmente lá e não vai dar certo, não vai ficar o valor 4 lá. Então, o uso aqui do main_set é para colocar -1 no vetor inteiro. Então, dist, eu quero que todos os dists fiquem com -1. Quando você faz isso aqui, ele faz isso. Dá pra entender. Se você quiser só, tipo, com uma receitinha de bolo, assim, o main_set ele coloca todo mundo com -1 ou com 0. Mas para valores inteiros diferentes disso, em geral não vai funcionar. É mais um truque aqui, mas você poderia fazer um for, ficaria na mesma. Beleza. Então, a gente vai criar esse vetor tudo com -1. Inicialmente, o source ele tem distância 0, né? Da onde a gente vai começar a BFS. E a gente vai colocar ele na fila. Então, inicialmente, a nossa fila... Vou pegar aqui. Vamos simular para esse carinha aqui. Ops. Tudo -1, tá certo? Bom, quero deixar ele tipo, num cantinho aqui. Beleza. Então, inicialmente a nossa fila vai ter só o primeiro cara. Então, se tiver começar no 1, vai ter o 1 aqui na fila. Então, aqui vai ser a fila. E enquanto tiver carinhas na fila, a gente vai pegar o cara que está na frente. Então, chama de frente. A gente vai tirar ele da fila. Então, um vai sair da fila, mas o nosso frente, vamos criar o F aqui, frente. Vai ser o 1. Beleza, e aí a gente vai tirar ele da fila. Aí agora, a gente vai olhar para todos os vizinhos do 1, ou do cara que a gente tirou, né? Então, vai do I até o edges de frente ponto size. Zoom aqui. Vai ser algo tipo, para pegar o iésimo vizinho dele, vai ser o edges de frente de I. E aí isso aqui a gente vai pôr num neighbors aí. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode checar se o neighbor, se a distância para o neighbor é entre -1, então mas eu não preciso nem checar, não preciso não. Aqui eu tô tentando pensar de um jeito que vai ficar mais intuitivo. No caso, o que você está tentando fazer é descobrir a distância do neighbor, né? Isso. Mas eu vou colocar como igual a -1 para tipo calcular, porque você não vai precisar calcular mais de uma vez, então é só para os caras que eu não visitei. Então, o que é esse if, né? Ele checa se o neighbor não foi visitado. Porque vai estar -1 lá. Beleza. Então, o único neighbor aqui vai ser o 2, né? Esse for vai só passar pelo 2. Beleza. E aí a gente vai calcular que a distância do neighbor, ela vai ser a distância do nó que a gente acabou de pegar, mais 1. Então,
Agora, o 2 aqui, a distância dele vai ser 1. Uma pergunta. Se em vez dessa distância você estivesse usando um número inteiro, tipo, uma soma de todos os gráficos. Se fosse um gráfico ponderado, você podia usar esse algoritmo para determinar a distância? Não ia funcionar. Porque tem casos em que. Dá pra gente depois mostrar um caso aqui. Perdão, desculpa. Tem casos que não vai funcionar para gráfico ponderado. Yes. E aí, depois que a gente calcular a distância para um cara, a gente coloca ele na fila. Então, tá push no neighbor. Então, aqui vai vir um carinha aqui, o 2 vai entrar aqui. E aí a ideia é a gente tá fazendo aquilo que eu tinha mostrado aqui. Tipo, se a gente tá num carinha que a distância dele é D, os vizinhos dele vão ter distância D mais 1 por conta desse sentido radial que a gente meio que segue na busca em relação ao número de arestas. Aí agora, esse aqui é basicamente o algoritmo. O que vai acontecer agora, então, quando a gente vai sair desse for, porque um não tem mais nenhum vizinho. A gente vai voltar pra cá pro while, porque a fila tem gente na fila ainda. Agora o frente vai ser o 2. Aí ele vai olhar pros vizinhos dele. O 2 vai sair da fila. Né? Tem esse pop aqui. Aí agora ele vai olhar pros vizinhos dele. Quando que ele vai entrar no if, né? Quando o vizinho não foi visitado ainda. Porque a distância dos que não foram visitados vai ser menos 1. Então, o 1 tem distância 0, o 3 e o 4 não foram visitados. Então, ele vai entrar aqui pro 3 primeiro. Lembrando que ele vai seguir a ordem da lista de adjacências. Então, vai calcular a distância pro 3, que vai ser a distância do 2 mais 1. Então, a distância vai ser 2. Ele vai colocar o 3 na fila. Depois ele vai entrar de novo na próxima operação do fora, ele vai calcular a distância pro 4. Vai ser 2 também. Vai colocar o 4 na fila. Aí ele vai sair do for, vai vir pra cá. Ele vai pegar o cara que tá na frente, que é o 3. Vai calcular as distâncias pros vizinhos dele não visitados. Então, nesse caso aqui, o 4 já foi visitado. Então, o 2 e o 4. Então, ele nunca vai entrar no if. Quando ele estiver no 3. O 3 vai só sair da fila. Aí agora ele vai ver o 4. E aí o 4 vai calcular a distância para os vizinhos dele, que é o 5 e o 6. O 5 ele vai por 6. O 5 aqui. Depois ele vai fazer o mesmo no for por 6. Vou colocar 3. 6 aqui. Se removeu o 4. E aí o 5 e o 6, eles vão tipo, entrar aqui. Mas aí todos os vizinhos deles já vão ter sido visitados, que é o 4, né? Então eles vão simplesmente sair e não vão colocar ninguém. E aí quando a fila estiver vazia, ele vai acabar esse procedimento aqui, vai terminar a função. E no final a gente fica com aquele array que a gente queria, né? As distâncias mínimas de um cara para todos os outros caras do grafo. E menos um nos caras que não chegou. Deu para entender o algoritmo? Alguém tem alguma dúvida? Manda aí, porque tem bastante tempo aí. Beleza. Então, qual a complexidade desse algoritmo? Boa. Parecido com o que a gente tinha feito na DFS, né? Então, a gente só passa por cada nó uma vez, e a gente também só olha para cada aresta uma vez. Vai ser O de N mais M em tempo também. A diferença é só que a gente vai ter essa fila aqui,
Você consegue fazer algo muito parecido tirando a parte de cálculo de distâncias, para DFS se você usar uma pilha. Se você pegar esse algoritmo aqui, tipo, e tirar essa parte de calcular a distância, simplesmente, tipo, checa esse -1 para o dist como vetor de vezes dados, e usa uma pilha, a DFS dá na mesma, assim. É meio que, porque a estrutura de dados, ela vai regrar, qual é a ordem que você vai visitar os nós. Então, quando a gente faz a DFS, que ela é recursiva, a gente vai sempre chamando recursivamente os caras não visitados. Independente, a gente vai, o primeiro vizinho não visitado que a gente vê, a gente vai para ele. E é por isso que a gente vai descendo por uma árvore, por exemplo, a gente vai descendo na árvore e depois a gente volta. Enquanto a DFS, como ela usa essa fila, você nunca vai visitar o adjacente ao seu adjacente. Então, por exemplo, se você está num nó, ele tem alguns nós adjacentes, você sempre vai visitar esses caras antes de qualquer nó que esteja mais longe. Todos os nós que têm a mesma distância do nó atual, nesse caso é 1, né? Sempre vão ser visitados antes dos que têm distância maior. A fila garante isso, né? Você vai pôr esses caras e quando você pôr eles, você vai garantir, a fila vai garantir que você vai ter que tirar primeiro esses caras aqui para depois tirar esse cara aqui. E é na hora que tira que você calcula a distância, né? Você vai calcular a distância e depois vai sair dessa iteração. Beleza? Beleza. E aí, uma coisa que também é muito bom da DFS, a BFS ela é um pouquinho mais chatinha de codar, né? A DFS é tipo realmente muito simples aqui. Poderia até simplificar fazendo algo tipo para int x em edges de cor. Aí você faz tipo c not vis de x bts de. Aqui você já tá tipo iterando na lista direto, usando isso aqui é um for each que chama, você não precisa iterar nos índices. Então ela fica tipo com 3 linhas. E outra coisa que você, eu acho que vai ter um problema no counter sobre isso, não me lembro. Você pode checar a conectividade, né, com a DFS. Então, uma coisa, por exemplo, o set. Você pode checar a conectividade quanto contar componentes. Então, você pode fazer uma DFS a partir de um nó. E aí, se um nó não tiver -1, beleza, a gente sabe que não existe um caminho. Esse problema a gente já tinha visto. O vis ficar -1. Mas você pode contar componentes também. Fazendo aquele jeito que eu tinha mostrado, algo assim, se not vis de FSG, a gente poderia ter um contador. Então, quando você está fazendo a DFS, você sabe que se você visitar um nó, você está na DFS do nó, então você vai passar por todos os nós que ele alcança. Então a gente vai passar por todos esses caras aqui. Que é a mesma coisa que a componente que ele tá. Então isso aqui é uma componente. E aí a gente pode usar essa variável para contar o número de componentes. Então no fim a gente vai ter essas duas aqui. Eu acho que tem um problema sobre isso, não me lembro. Mas acho que é basicamente isso. Foi mais rápido do que eu esperava aí. Querem dúvidas? Se quiser adicionar alguma coisa aí. É possível conseguir, usando esse algoritmo, o caminho para um determinado nó? Boa. Essa é uma boa. O caminho mais curto, no caso. Boa. Ainda bem que você lembra disso. Tá importante. Então, vou mostrar como faz isso. Dá pra fazer isso com a DFS. Uma BFS, perdão. Porra, queria. Isso aqui. Então, vamos determinar o caminho. Como que a gente determina o caminho, né? Quando a gente tá num nó, e a gente olha para os vizinhos, a gente já está calculando a distância mínima, né? Mas
Outra informação também que é importante é que quando a gente está num nó U e a gente olha para os vizinhos V1, V2, etc. A gente sabe que, tipo, a distância mínima para esse cara é D, para esse cara é D mais 1. Então a gente sabe que o caminho mínimo para chegar, tipo, nesse cara, por exemplo, ele veio daqui. A gente não sabe exatamente qual outro caminho veio por aqui. Tipo, o V2 não tem essa informação. Mas ele sabe que o antecessor. A gente sabe que o antecessor do V2 é o U. Essa informação é importante. Porque se a gente quer. Então, digamos que esse nó aqui ele está conectado com um V3. E aí tem várias conexões até um nó X, que é onde a gente quer determinar qual é o caminho mínimo do inicial. Então, digamos que esse aqui também tem várias conexões a partir do 1. A gente quer determinar qual é o caminho mínimo do 1 até o X. Depois que a gente rodar a DFS, em algum lugar a gente vai calcular isso aqui. Então a gente vai ter o antecessor, né? Então, tipo, eu sei que antes do X veio o V3, ou veio algum nó. Eventualmente, antes de algum nó veio o V3, antes do V3 veio o V2, antes do V2 veio o 1, e por diante, e é até algum nó, e antes dele veio o 1. Então a gente tem o caminho meio que ao contrário, assim. Tipo, nesse vetor a gente tem. Vamos pegar um grafo menor, por exemplo. Então, um gráfico que era parecido com o que eu tinha feito antes. Então, depois que a gente calcular a DFS, em algum lugar a gente vai calcular essa informação e a gente vai ter que o quê? Que o antecessor do 5 é o 4. Antecessor de 5, 4. A gente vai ter que o antecessor do 4 é o 2. E aqui o antecessor do 2, ele não vai ser o 3, ele vai ser o 1. Porque o 3 não vai chegar, qualquer coisa. Quando a gente tá no 3, a gente não vai olhar para os caras que já foram visitados, né? E o 2 vai ter sido visitado, nesse caso calculado, né? Usando o dist, quando a gente estiver no 1. Então, quando a gente tá no 1, a gente vai calcular o dist de quem? Do 3, do 2. Deus, tá uma bagunça aqui. Mas quando a gente tá no 1, a gente calcula o dist do 3 e do 2. Então, quando a gente estiver no 3, e aí a gente já vai calcular o antecessor. Quando a gente estiver no 3, a gente não vai calcular o dist nem o antecessor do 2, porque aí o antecessor do 2 ele já vai estar certo, ele vai ser o próprio 1. Então, para fazer isso que você disse, a gente simplesmente no código, a gente pode calcular aqui que o antecessor do Ney, menino Ney, é o frente. A gente vai ter um outro vetor aqui. E aí como que a gente recupera, né? Isso aqui vai estar ao contrário, tipo, olhando para esse grafo aqui, a gente vai ter o quê? O vetor vai ser algo tipo 2, 3. O antecessor do 1 vai ser, sei lá, menos 1, porque ele não tem, né? A gente partiu dele. O antecessor do 2 vai ser 1, o antecessor do 3 vai ser o 1 também. O antecessor do 4 vai ser o 2, o antecessor do 5 vai ser o 4. Então a gente vai ter que fazer o caminho ao contrário. A gente quer saber, por exemplo, digamos que vai receber um destino aqui. A gente vai partir do destino. Então, vamos preencher com menos 1 aqui também o antecessor. A gente vai calcular aqui os antecessores. E aí agora a gente faz o seguinte, enquanto o destination, o destino, né, que é o nosso 5 aqui, por exemplo, digamos que a gente quer o caminho do 1 até o 5, caminho mínimo. Seria, tipo, esse caminho aqui, né, mas ele não é mínimo, tem 4 arestas. Tem esse aqui que é o mínimo, porque tem 3 arestas. Então, enquanto o destino for diferente de menos 1, a gente pode falar que o destino recebe o antecessor dele.
E aí aqui, vamos, sei lá, imprimir o destino só pra gente ver o caminho. A ideia é que você tá recuperando esse caminho, né? Então, você vai estar no... O que esse Y vai fazer, né? Ele vai começar no 5, por exemplo, se o destino for 5. Aí o 5, ele vai imprimir 5, vai voltar pro 4. Porque o 4 é o antecessor dele, vai imprimir o 4, vai voltar pro 2. Ele vai, tipo, imprimir o caminho ao contrário. Dentro do BFE, dentro da função, isso não vai ser chamado várias vezes, não? Não, porque, tipo, ele vai fazer o while pra calcular os vetores, dist e ant. Depois ele vai fazer esse while só pra... Ah, entendi. A BFS é iterativa, né? Não é recursiva. Corpus Solari. O vetor de antecessores é chamado de shortest path tree. Vamos rodar aqui. Pra gente ver. O DFS do 1 aqui. Vamos ler esse grafo aqui. E se você quisesse o caminho, né? Tipo, isso aqui vai ficar ao contrário. Você poderia, tipo, ter uma lista aqui também, por exemplo. E aí você, tipo, simplesmente põe... simplesmente, tipo, põe o nó aqui. Depois você dá um reverse. E isso aí vai dar o caminho. BFS de 1, sei lá, até 5. Ixi, não, calma, não queria fazer isso. Algo de errado. Vamos ver o que falta para poder ver você. Ué. Ah, no próprio BFS. Ah, isso. Vamos rodar com esse BFS. Vamos criar esse grafo aqui, né? Ele tem 5 nós e ele tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. 1 pro 2, depois do 1 pro 3, 2 pro 3, 2 pro 4 e do 4 pro 5. E eu acabei printando depois. Eu tinha que ter printado antes. Ele foi para o antecessor antes de... Nossa, meu Deus. Ah, acho que tá certo. Não, por problemas técnicos, é por isso que não codo no terminal. Então, nossa, o que que eu fiz? Ah, meu Deus. Beleza, certo. Faltou uma. Um por... agora sim. Então o caminho ao contrário, né? 5, 4, 2, 1. É isso, vamos printar os... Só por encargo de consenso. Vamos printar o dist também. A gente calcula aqui, vamos printar, vamos do 1 ao 5, sei lá.
Deus, tamanho do céu list de. Ele tá falando up to date, mas eu acabei de mudar. Ah, aí. Mudança de 1 para 1 é 0, de 1 para 2 é 1, 1 para 3 é 1, 1 para 4 é 2 e 1 para 5 é 3. Legal. Beleza. Acho que era isso. Eu não esqueci de mostrar isso. Mas ainda bem que você lembrou. Beleza, acho que foi isso. Acabou um pouquinho antes aí. O João Pedro perguntou. Pergunta talvez meio boa, mas nesse caso você está passando por todos nós por questão didática. Tipo, quando eu chegar no Dash eu já poderia parar a iteração, certo? Poderia. Por questão didática, mas. É pra calcular o vetor inteiro, né? Se você parasse no Dash, você não calcularia os outros. Mas se você só quer calcular a distância pro Dash, você poderia parar já. Boa. Bom, acho que é isso para a gravação aqui. Semana que vem eu acho que a aula vai ser de. Eu não sei se a aula vai ser de Dijkstra ou de programação dinâmica, porque daqui 2 semanas tem a OBI, mas se for de Dijkstra ou de programação dinâmica, o assunto que não tiver, tiver por algum material no YouTube, alguma coisa do tipo, para vocês darem uma olhada antes da UBI, porque não vai dar tempo para ter 2 aulas. A não ser que, não sei, a gente vai ver com Facori. De repente, às vezes, vai programação dinâmica e Dix na mesma. Mas a gente vai postar tudo, assim. Tipo, vai ter aula e o que faltar vai ter no YouTube. Bom, foi isso. Foi mal pelos problemas técnicos aí. Tranquilo. Isso que você está usando do Make é uma maneira de simplificar o processo de compilação, é? Quando você roda o make, tipo, ele roda. Tipo, por exemplo, o nome do arquivo é arquivo.cpp. Roda make arquivo, ele roda o G arquivo.cpp menos o arquivo. Ele. E dá pra, Ele, tipo, configurar pra GCC também? Se você fizer com arquivo.c, ele vai usar o GCC daí. Ah, legal, legal. É que, tipo, tem. Ixi, eu tô gravando ainda. Como interromper? Interromper. Beleza.